Você sabe investir? Que peste é essa, Duda? É a renda que você não tem que fazer nada e o dinheiro tá pingando. Mas por que ninguém investe? Porque ninguém estuda. Sabe. Por isso que muita gente tem que continuar trabalhando depois de se aposenta. Qual o primeiro passo para começar a investir? Começar a investir. Porque tem gente que tá ensaiando, tá falando desde 1987 que quer começar a investir e não começa nunca. Então começa logo. Investimento é pra todo mundo, cara. Independente de se é CLT, se é PJ, se tem 20 anos, se tem 50, qualquer idade. Multiplicar dinheiro é uma coisa inteligente pra qualquer um. Então comece sim. E o ideal é começar na renda fixa. Pode ser uma CDB, LCI, LCA ou no Tesouro Direto. Que é quando você empresta dinheiro pro governo e depois o governo te devolve. Nossa, Duda, mas emprestar dinheiro pro governo é considerado o investimento mais seguro do país. E é uma ótima opção para quem tá começando. Colocar o seu dinheiro na renda fixa e não em ações, criptomoeda, fundo imobiliário, dólar, ouro, não. Vem pra renda fixa. Você sabe investir? Porque tem gente que vai vender o imóvel, que é um patrimônio valioso, investe numa asneira, perde tudo e fica sem dinheiro e sem casa. Querendo ou não, ter um imóvel é um investimento. Você pode começar no seu banco. Praticamente todo banco, tanto bancão tradicional quanto banco digital, tem investimento. Comece ali, porque é o que eu falei. Tem gente que tá lendo, estudando, vendo vídeo, artigo desde 1813 e não começa nunca. Começa no teu banco aí, criatura. Abre aí, clica lá em investimento, vai pra renda fixa e começa a entender. É assim que você vai aprender. Tanta coisinha que a gente não bota, streaming. Se tem uma coisa que o brasileiro gosta, é streaming. O cara ganha um salário mínimo, mas tem Netflix, Amazon, HBO, Star Plus, Disney, todas, né? Às vezes a pessoa não sabe calcular, né? O cara não coloca a marmita, né? Aí, sei lá, gasta 30 conto a marmita, no final do mês vai dar 600 conto que ele não botou no valor mensal que ele cobrou, né? Tudo isso tem que ser envolvido no valor que você vai fazer do orçamento, né? Ó, eu vou falar um negócio aqui, eu vou fazer um resumão de algo que nunca ninguém me ensinou e por isso até os 36 anos eu só deixava meu dinheiro na poupança. Se alguém tivesse falado isso que eu vou falar, eu teria juntado muito mais dinheiro antes, né, de ter descoberto sobre isso. A galera aqui no Brasil é muito popular a poupança. Por quê? Porque antigamente a gente só tinha conta em bancão e tal, e aí o gerente só falava de poupança e título de capitalização, que é uma grande porcaria, diga-se de passagem, tá? Título de capitalização e COI, grande porcaria. Só resume isso aqui que tá ótimo. Agora vamos lá. No mundo dos investimentos, a gente tem dois grupos de investimentos. Investimentos de renda fixa, investimentos de renda variável. O próprio nome já explica. Renda tem a ver com rendimento, rentabilidade fixa. Pode chover, pode vir pandemia, pode acontecer o que quiser. Se eu tô falando que vai ser 10% ao ano, é 10% ao ano. Isso é renda fixa. Aí a gente pensa que renda fixa é poupança. Só que tem vários investimentos que estão dentro desse grupo. Poupança é renda fixa. CDB é renda fixa. LCI, renda fixa. LCA, renda fixa. Tesouro Direto, renda fixa. Letra de campo. Enfim, tem uma pancada de investimento. E aí, olha que louco. O pessoal fica com medo, né? Ah, eu morro de medo de investimento. A minha avó falava que é perigoso, ter medo de banco digital. Vai subir com o governo aí. Mano, esses investimentos, em especial poupança, contas digitais, tipo caixinha, cofrinho, porquinho, que tá cheio hoje em dia em vários bancos aí, CDB, LCI e LCA, eles têm um negócio que vai tranquilizar o coração das pessoas que chama FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Que peste é essa, Duda? Fundo Garantidor de Crédito é como se fosse um seguro que se o banco que você investiu quebrar ou falir, o seguro te devolve a grana. Só que ele tem um limite de até 250 mil por instituição bancária e por CPF, que é uma grana violenta. E quando você investe na poupança, caixinha, porquinho, cofrinho, CDB, LCI ou LCA, além de ser investimento de renda fixa, que eles já vão falar quanto que vai render, tem esse seguro. Se der ruim, o banco quebrou, algo que é muito difícil aqui no Brasil, tá? O Brasil é ruim em muita coisa, mas o sistema bancário no Brasil é considerado um dos mais bem enlaçados do mundo. Então, tudo isso aqui tá na mesma. Você investir num CDB tem a mesma segurança da poupança. Você investir num LCI tem a mesma segurança da poupança. E LCI e LCA também não tem imposto de renda. Então, assim, falta de conhecimento. Eu não culpo a galera. Ninguém nunca me ensinou. É o que a gente começou falando, né? Pô, Duda, você é burro pra caramba. Eu não sabia, né? Mas hoje eu sei. Por isso que eu falo, estudar. Tá? Então, qual que é a diferença deles? A diferença é que se você bota dinheiro na poupança, teu dinheiro vai render ali 7% ao ano. Se você bota num CDB, vai render 11%. Se você bota em uma LCI, 12%. Então, a gente tá falando de algo que já é quase o dobro. E a mesma segurança. Mas por que ninguém investe? Porque ninguém sabe. E o gerente do banco só fala de poupança pra você, né? Ou de título de capitalização. Então, isso
Isso é investimento de renda fixa. Qualquer um desses que eu falei, ótimo para a pessoa começar. Manda ver, vai na fé. Aí, renda variável. E a renda varia. Eu faço isso para entender porque, complexo, quanto nome. O próprio nome já tá falando, é uma coisa variável. Então aqui são investimentos que você vai botar seu dinheiro, não tem garantia de quanto ele vai subir, não tem garantia de se ele vai subir ou se ele vai descer. Então nesse grupo aqui, a gente já vai ter as ações, fundos imobiliários, criptomoeda, investir no dólar. Por exemplo, pega o dólar. Dólar bateu 5,40. O dólar caiu para 4,80. Renda variável. Você compra dólar, tem hora que vai subir, tem hora que vai cair. Caramba, meu, caiu. Renda variável. Só que qual que é a vantagem da renda variável? A renda fixa ela é mais segura, é mais tranquila, mas ela vai render 10%, 11% ao ano. E a gente tem criptomoeda que já valorizou 900% em um ano. A gente teve ações de empresas grandes no ano passado que valorizou 100%. Então, entende? Isso é o que a gente chama de prêmio de risco. Se você vai investir num negócio arriscado, você tem que ter um prêmio melhor. Se isso aqui fosse render a mesma coisa que isso, eu vou na renda fixa. Aqui tem o seguro que me garante, aqui eu não tenho garantia nenhuma. Uma frase, né, no mundo dos investimentos que é assim, quanto maior o seu risco, maior a rentabilidade que você pode ganhar. Então, se você tá começando, renda variável ainda não é pra você. É pra você renda fixa, pra você começar a montar seu dinheirinho num lugar seguro e já vai começar a aumentar. E por mais que pareça pouco, Duda, mas 12% ao ano? Vamos arredondar. Isso aqui dá mais ou menos 1% ao mês. Quer dizer que uma pessoa que botar 300 mil reais num CDB, LCI, LCA, Tesouro Direto, tal, 3 pau caindo na conta dela todo mês, sem ela fazer nada. Isso é o que a gente chama de renda passiva. Renda ativa é a renda que você tem que fazer uma atividade. Por isso, atividade. Então, eu ganhei 5 mil, mas eu tive que pintar. Essa foi minha atividade. Renda passiva é a renda que você não tem que fazer nada e o dinheiro tá pingando, que é o sonho de todo brasileiro. Então, hoje, mesmo na renda fixa, que é mais segura, tranquila, conservadora, se você conseguir juntar 300 mil, 3 pau todo mês pingando. 500 mil, 5 pau. 1 milhão, 10 mil pingando na tua conta. É assim que rico ganha dinheiro. Por isso que eu falo, em vez de ficar gastando com tênis essas besteiras, começa a investir dinheiro, criatura. Que vai começar a pingar dinheiro pra você sem você ter que fazer nada. Hoje você tá inteirão. Mas quero ver quando você tiver com 75 anos, você vai aguentar ficar pintando parede assim. Tem uns que aguenta, talvez, né? Mas é difícil. Você vai ter que começar a dar uma desacelerada. Começar a diminuir o ritmo. E se você não tiver dinheiro pingando aqui dos investimentos, você vai viver de quê? A gente pode até falar aí de aposentadoria também, que é um outro assunto seríssimo que ninguém dá atenção. Então, se o cara tá começando, comece pela renda fixa. Pode ser um CDB, um LCI, um LCA, um Tesouro Direto. Pode ser essas contas digitais de bancos aí, que eu falei caixinha, porquinho, cofrinho, tudo quanto é banco tem esses negócios. Já rende melhor que a poupança e é tão seguro quanto ela. A gente tem o perfil do investidor conservador, o mediano e o agressivo ou arrojado. Então, moderado no caso. Conservador é o cara que quer investir, eu não quero correr risco nenhum, Deus que me livre. Seguro. Eu só quero segurança, é o conservador. Tudo que ele tem que estar na renda fixa, porque a renda fixa rende um pouco menos, mas não tem risco. Temos um moderado. Mano, eu ganhei uma grana aqui, velho. Ganhei aqui, mano, 20 pau. Pintei aqui uma pousada inteira, 20 pau. 18 pau, eu quero estar tranquilo. Mas 2 mil, eu aceito correr o risco pra tentar ganhar uma grana mais alta. Esse é o moderado. A maior parte dele tá no investimento de renda fixa, mas ele tá disposto a uma parte daquilo correr risco. Se der ruim, beleza, a maior parte ficou aqui na renda fixa. Agora, o agressivo, né, ou o arrojado, é o cara que ou ele é muito burro, ou ele é muito estudado. E você percebe que aqui, ó, na renda fixa, você não precisa estudar tanto. Você vai lá e bota a tua grana, claro que quanto mais estudar, melhor, você vai saber qual que é melhor. Mas qualquer um deles tem o FGC, que é o seguro. Então você tá de boa. Agora aqui na renda variável, você não pode ser burrão. Você tem que estudar. Por isso que eu falei, ou o cara é muito burro, e o que mais tem é o quê? Pessoa que tá desesperada pra ganhar dinheiro, porque o cara, ele quer ganhar dinheiro rápido, então ele vem pra cá, sem saber dos riscos. Sem saber que, ó, já teve gente, por exemplo, que falou assim, Duda, fui mandado embora e tô aqui com o fundo de garantia, 15 mil. Qual cripto que eu posso investir? Nenhuma, mano, tá louco? Criptomoeda? Criptomoeda pode estourar, mas também pode estourar no sentido ruim, né? Que é cair muito. Então, você nunca pode pôr o dinheiro do leite, você pode pôr o dinheiro da pinga, né? É uma dito popular. Eu não bebo pinga, né? Você pode botar o dinheiro aqui que você pode arriscar, mas nunca bote o dinheiro que você precisa pra pagar suas contas numa plataforma ou num jogo de renda variável de criptomoeda. Não. A não ser que você seja muito estudado e expert e saiba o que você tá fazendo. Mas aqui, muita gente perde dinheiro por causa da ganância de querer ganhar muito dinheiro rápido sem saber o que tá fazendo. Começa pelo arroz e feijão. Depois você vem aqui pra picanha. Eu vou tentar explicar aqui o problema da aposentadoria no
no Brasil. Como que acontece, galera? Hoje a gente tem o INSS, tem a Previdência Social e, resumindo, isso aqui que eu vou falar pode ser comprovado em qualquer site, mano. Entra no site de G1, R7, qualquer um, não é papo do Duda. Isso aqui é óbvio no mundo todo de economia do nosso país. O INSS funciona assim. As pessoas que trabalham como CLT ou como autônomo e pagam o INSS, tem lá, você trabalha CLT, tem lá o desconto do INSS. O que peste que é essa aqui? É o desconto do INSS. Você tá trabalhando, você vai ter o desconto ali. Pra que serve esse dinheiro? Pra pagar quem tá aposentado. Então assim, faz de conta que eu e o Bigode somos CLT e o Gil já se aposentou. Eu e o Bigode a gente vai trabalhar CLT. Todo mês a gente vai ter o desconto ali no nosso Olerite e o INSS vai pegar esse monte de coisa e vai pagar o Gil que tá aposentado. Beleza. Só que a gente tem alguns problemas. Pensa comigo. Primeiro, graças a Deus o nosso país tá melhorando. Ainda não é as mil maravilhas, mas se você for comparar com a Bolívia, a Venezuela, a gente já é primeiro mundo. Meu Deus do céu. É muito bom. Antigamente, no começo do século passado, a expectativa de vida era de 50 anos. Uma pessoa normalmente morria com 50. Só que a qualidade de vida foi melhorando. Hoje em dia tem muito mais idoso. 80, 70, 90 anos. Beleza. Então, esse é o primeiro. Não é um problema, mas dentro do que eu vou falar, é um problema. Que bom que temos mais idosos. Só que a gente tem muito mais velho, muito mais aposentado. Muita gente precisando receber. Segundo problema. Há umas décadas, nossos pais, nossos avós tinham 12 filhos. Quantos irmãos você tem, pai? 7, 9. Caramba, não tinha 7 era o fraco naquela época. Não tinha, né? Não tinha Netflix, né? Hoje, os casais ou não quer ter filho ou quer ter um. Beleza, aí, vamos lá. Cada vez menos existem nascimentos, menos gente nascendo, cada vez mais tem um número maior de idosos. E além disso, tá virando uma tendência, principalmente depois da pandemia, esse negócio de TI e tal, as pessoas trabalharam como PJ. Então, é menos gente trabalhando como CLT e menos imposto. Galera, qualquer site vai confirmar isso que eu tô falando. Não vai bater a conta lá na frente. Vai ter muito velho, muito idoso pra receber. A gente pagando e muitos velhos esperando receber. Quem que tá trabalhando? Ninguém vai estar trabalhando. Da onde que vai vir o imposto? Então, a gente tem dois problemas aqui. Primeiro, será que você vai se aposentar? Eu acho difícil. A não ser que você esteja quase se aposentando, mesmo porque parece que a cada ano aumenta a idade. Por isso, daqui a pouco você tem 98 anos pra receber a aposentadoria, né? Tipo, você tem que ter morrido há 5 anos pra poder ganhar o direito, né? Tipo assim, é absurdo. Então, primeiro, será que você vai conseguir se aposentar? A conta tá mostrando que não. E o segundo problema é, hoje, de cada 3 aposentados no Brasil, 2 ganham um salário mínimo. O que você faz com o salário mínimo hoje em dia, tendo 60, 70 anos? Por isso que muitos aposentados têm que continuar trabalhando depois que se aposenta. A gente tem aquela visão, né? Ah, não vejo a hora de me aposentar, vou viajar o mundo todo, vou curtir a vida. Vai, mas sim. Vai lá pra Carapicuíba viajar, só se for. Se você conseguir se aposentar, é muito provável que você vai se aposentar com uma merreca. Um valor desse, você não paga nenhum plano de saúde. Você vai botar a casa e o mercado já foi um salário mínimo, que hoje tá 1.400. Então, o que eu sugiro? Tem o ponto de que pagar o INSS é uma boa, principalmente para quem não tem disciplina para investir, porque o INSS é um boleto ali, você vai pagar e pronto. Vai ter que pagar. E tem a questão de ele te ajudar se você sofrer um acidente. Agora, eu tenho que ter muito cuidado para falar isso que eu vou falar. Hoje, eu sou uma pessoa que tem educação financeira e eu tenho disciplina para investir. Então, eu não pago o INSS, mas eu tenho educação e eu tenho disciplina para investir todo mês. Eu invisto todo mês. Porque, lembra que eu falei que se eu tiver 300 mil, já vai me pingar 3 pau por mês? Se eu juntar isso, eu já vou ter minha aposentadoria garantida. Imagina se eu juntar 500 mil, 1 milhão, sei lá quanto. E aí, você tem esse ponto. A questão do acidente é uma boa INSS, você tem essa opção de pagar. Eu não recomendo que você pare de pagar se você não for uma pessoa extremamente disciplinada. Caso você opte por não pagar, você tem a opção de fazer, por exemplo, um seguro de vida. Hoje em dia tem seguros de vida que custam a partir de R$10 por mês, que cobrem acidentes pessoais. Não deixe que algo te pegue de surpresa. Se prepare, tenha uma grana investida, tenha um seguro de vida talvez, ou pague o INSS, porque se algo der ruim, você tá garantido ali com o benefício do governo do INSS, né? Por isso que muita gente tem que continuar trabalhando depois que se aposenta. Então é um dado extremamente preocupante isso, o que mostra ainda mais a necessidade de a gente fazer o nosso pé de meia.